Como indivíduos, muitas vezes estamos cegos aos perigos da falta de oração. Orar não é fácil e não deve ser casual. É uma guerra espiritual. No entanto, um cristão sem oração é completamente impotente porque não tem um relacionamento com Deus. Você já notou que quando você precisa que o Senhor intervenha em sua vida, quando você precisa de um milagre ou de um avanço, ninguém precisa te dizer que você precisa orar? Ninguém precisa te dizer que você precisa ter uma vida de oração? Muitas vezes, quando estamos em necessidade, há uma intensidade em nossas orações. No entanto, a dificuldade que todos enfrentamos é que uma vez que nossas necessidades pessoais são atendidas, uma vez que a batalha foi vencida, uma vez que o avanço veio, o fogo que antes havia em nossas orações parece se apagar. Precisamos estar cientes disso e nos proteger contra isso. Há duas coisas que quero discutir sobre oração. A primeira é que não importa como você se sente, mas o que você precisa. A segunda é que a oração não é uma saída de emergência, não é o botão vermelho de ejeção que pode te salvar de qualquer coisa. Antes de me aprofundar nesses pontos, deixe-me dizer que todos nós oramos, de uma forma ou de outra. A questão quando se trata de oração é: oramos nos dias em que não temos vontade? Oramos nos momentos em que é difícil, quando é duro? Essa é a questão com a oração para a maioria de nós, porque se você realmente pensar sobre isso, há algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde que o forçará a orar. Um pecador orará quando a vida ficar difícil o suficiente. Um mentiroso, um ladrão, uma pessoa sexualmente imoral, todos eles orarão quando a vida ficar difícil, porque a razão pela qual eles geralmente não obtêm resultados é porque veem a oração como uma saída de emergência adequada apenas para uso em caso de emergência. Pense nisso. Quando você entra em um edifício, nenhum de nós está realmente preocupado com as saídas de emergência, até que haja uma emergência. E por mais silencioso que seja, as pessoas muitas vezes veem a oração da mesma maneira. Mas aqui está o que você deve saber. A oração não é sobre como você está se sentindo, a oração não é sobre o que você está sentindo. A oração é sobre o que você precisa e o que você precisa é de Jesus. Você precisa de um relacionamento com Jesus. Você precisa ansiar, buscar e procurar o Senhor em oração. Além disso, a oração não é uma saída de emergência. Devemos permanecer sempre em oração. Precisamos encarar a oração como uma necessidade, e não como uma espécie de processo de resgate. Sempre que falo com as pessoas sobre oração, estas são as principais perguntas que me fazem. Por que é tão difícil orar? Por que sou tão inconsistente com a oração? Por um momento, eu gostaria que você pensasse por que não oramos, pelo menos não no nível que sabemos que deveríamos orar. Eu acredito que há várias razões pelas quais não oramos como deveríamos como crentes. E agora, enquanto eu listo essas razões, seja honesto consigo mesmo se algum ponto ressoa com você. Muitos cristãos não oram porque estão confortáveis. A vida é boa, eles estão ganhando a vida decentemente, estão vivendo com uma saúde relativamente boa. A vida é confortável e somos criaturas de conforto, então preferimos dormir meia hora extra a acordar para orar. Preferimos assistir algo e relaxar do que usar esse tempo para orar. Estar confortável significa que pensamos que não precisamos orar. Mas aqui está a coisa: se alguém vier na rua, um completo estranho, se ele vier até você e disser: eu preciso da sua ajuda com algo, eu preciso que você me ajude com isso, eu preciso que você me dê isso e eu preciso que você conserte esta situação. Se alguém viesse e te dissesse isso, quantos de vocês diriam: claro, eu te ajudo? Nenhum de nós diria isso a um completo e total estranho. Mas se fosse um amigo, um parente, se fosse alguém com quem temos um relacionamento, alguém com quem passamos tempo e conhecemos, então é mais fácil ajudar essa pessoa, certo? Bem, eu gostaria de submeter a você que muitos de nós estamos indo a Deus com uma lista de emergenciais de pedidos de oração e milagres, mas não investimos tempo para construir um relacionamento com Ele. Deus nunca te ouviu orar com sinceridade quando as coisas estavam confortáveis para você, nunca te viu de joelhos quando você estava desfrutando da boa temporada em sua vida. Então pense sobre isso, porque Ele deveria largar tudo por alguém que demonstra pouco ou nenhum. Assim, concluo que a oração é uma parte essencial da vida cristã. É um meio de nos conectarmos com Deus, de buscarmos sua vontade e de recebermos sua ajuda. Quando oramos, estamos nos colocando em posição de sermos usados por Deus para mudar o mundo. Por isso, é importante que nós, cristãos, cultivemos uma vida de oração constante. Devemos orar nos dias bons e nos dias ruins, nos dias fáceis e nos dias difíceis. Devemos orar por nós mesmos, por nossos entes queridos e por todo mundo. Aqui estão algumas dicas para melhorar sua vida de oração. Reserve um tempo diário para orar.
Seja fiel a esse compromisso, mesmo nos dias em que você não se sente motivado. Encontre um lugar tranquilo e silencioso para orar. Isso o ajudará a se concentrar e a se conectar com Deus. Fale com Deus com sinceridade. Não tenha medo de compartilhar seus pensamentos, sentimentos e necessidades com Ele. Leia a Bíblia e medite nela. Isso o ajudará a aprender mais sobre Deus e sua vontade. Junte-se a um grupo de oração. Orar com outros cristãos pode ser uma maneira poderosa de crescer em sua fé. Lembre-se, a oração é uma jornada, não um destino. À medida que você perseverar na oração, você verá sua vida ser transformada por Deus. Aqui estão algumas passagens bíblicas que falam sobre a importância da oração. Mateus 7 versículo 7: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Romanos 12 versículo 12: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5 versículo 17: Orai sem cessar. Que Deus o abençoe em sua jornada de oração. Olá, amigos! Acreditamos que a palavra de Deus é um tesouro que deve ser compartilhado com todos. Por isso, estamos pedindo a sua ajuda para divulgar a nossa mensagem. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ajude-nos a alcançar mais pessoas. Quando você se inscreve no nosso canal, você recebe notificações sempre que publicamos um novo vídeo. Você também pode compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. Deixe seu like e comente nos nossos vídeos. Sua ajuda é muito importante para nós. Juntos, podemos espalhar a palavra de Deus e fazer do mundo um lugar melhor. A paz de Cristo seja com vocês.